A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Pai. Vamos dar início a mais um culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bem, vamos começar com uma oração. Maravilhoso Deus, Deus Pai, Deus de glória, Deus bendito. Grande, poderoso, Senhor, aqui estamos, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor. Usa-nos, Senhor, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Senhor, meu Rei da glória, e que essas palavras, Senhor, elas façam, Senhor, elas façam edificação para nós. Pai, tragam edificação. Senhor, meu Rei da glória, Deus bendito, e que essas palavras, Senhor, elas tragam sabedoria e entendimento, Senhor. Sim, Senhor, e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém? Vamos começar esse culto cantando um hino, o hino 71 da harpa, Santo és Tu, Senhor. Amém? Santo, Santo, grande eterno Deus, com alegria nós te louvamos, Rei dos reis e Criador dos céus, humilhados te adoramos, honra e glória em ti miramos, pois foi rasgado na cruz o véu. Santo para sempre és tu, Senhor, nas batalhas és vencedor. Adorai, ó terra, céu e mar, toda a igreja, seus mensageiros, reunidos, vinde suplicar. Dons celestes, pois sois herdeiros de Deus e Jesus, co-herdeiro da glória que jamais vai findar. Santo para sempre és tu, Senhor, nas batalhas és vencedor. Rei dos séculos, grande eterno Deus, tu és veraz e incompreensível, Criador da terra e dos céus, és o ancião invisível, habita na luz inacessível, lá morarão os inimigos teus. Santo para sempre és tu, Senhor, nas batalhas és vencedor. Amém? E agora nós vamos meditar a palavra de Deus. Quem vai meditar agora é a pastora Fátima. Vamos abrir a nossa Bíblia, meus irmãos amados. A paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios 15 e 16, por enquanto. Amém? Efésios 3. 5, Efésios 5, 15 e 16. 2 versículos, por enquanto. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amém, irmãos? A gente começa a olhar a palavra e a gente percebe que é escrita há mais de 2000 anos, mas ela é muito presente para nós. Quando Paulo ele ensina para nós aqui, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E a pergunta vem para nós, como nós estamos andando?
O que acontece nos nossos passos, onde não tem nenhum da nossa família, onde não tem um parente, onde não tem um pastor, onde não tem ninguém ali para olhar para nós, como nós estamos andando? Como sábios? Como nécios? Mas interessante que ele completa o versículo praticamente dizendo, remindo o tempo por quanto os dias são maus. Irmão, vamos verificar e ficar atento o que a gente faz do nosso tempo. Porque ele diz, remir o tempo. Fique atento para não usar o seu tempo com coisas que não edificam. Preste atenção. Por onde você anda, o que você faz, que tempo você está perdendo. Porque o tempo, ele é o bem mais valioso que temos. O tempo, ele é um dom de Deus. Isso significa que não somos proprietários do nosso tempo. Nós não fazemos dele o que queremos. Porque tempo é vida. Vocês já ouviram aquela expressão em hospitais e até com nossos parentes, isso já aconteceu? O médico diz, ele tem tanto tempo de vida. Então, tempo é vida. Somos administradores desse tempo. E um dia seremos responsabilizados pela forma como usamos o nosso tempo. Nós vamos prestar conta desse tempo, dessa vida que Deus nos deu. O tempo, ele é um presente tão precioso que Deus nos dá. Dizem que o tempo é a moeda mais valiosa que existe. Sabe, é aquele tesouro que uma vez perdido, jamais pode ser encontrado. O tempo não se compra, o tempo não se vende. Amém? Então, quando Paulo ele diz, remindo o tempo, por quantos dias são maus, ele vai dizer, aproveita a oportunidade de vida que você tem. Aproveita cada minuto dessa vida que Deus nos dá. Então, o que é remir o tempo? É otimizar. É aproveitar ao máximo cada oportunidade, cada dia que Deus nos dá. No Salmo 90.12, ele diz assim, Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal forma que alcancemos coração sábios. Então, meus amados, quando ele diz assim, remindo o tempo por quantos dias são maus, e lá em João 12:31 ele diz, a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Então, o que nós temos que ficar vigiando e ficarmos atentos? Porque cada dia longe de Deus é um dia perdido, é um dia desperdiçado. Porque ali naquele salmo é uma oração. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Se a nossa vida é a soma dos nossos dias, e se eu desperdiço cada dia, eu estou matando dias da minha vida. E o que isso quer dizer? Estou me suicidando parcialmente, porque eu estou jogando fora, eu estou desperdiçando meus dias. E o tempo é vida. E a minha vida é a soma dos meus dias. Amém? Deu para entender?
tudo que vem de Deus é o melhor. Tente entender. E qual é o inimigo do melhor? Não é o pior. É o bom. Mas, pastora, inimigo do melhor é o bom. Nós abandonamos o melhor de Deus. Tudo que vem de Deus é o melhor. Nós abandonamos, não damos valor à vida que Ele nos dá muitas vezes. Abandonamos o melhor de Deus para viver e seguir as coisas boas do mundo. Tem as coisas boas do mundo. Tem muita coisa no mundo que é boa. Tem muito divertimento maravilhoso. São tantas coisas boas. Abandonamos o tempo que Ele nos dá. Sabe o que a gente faz muitas vezes? Fica no celular jogando o nosso tempo fora. Ficamos muitas vezes em pornografia e prostituição. Tem pessoas que perdem o seu tempo em pornografia e prostituição. Gastam o seu tempo em coisas que não edificam. Então elas estão matando a sua vida, estão jogando a sua vida fora. Estão se suicidando parcialmente. Então entenda que o tempo é vida. E uma grande bênção de Deus. Então, se você matar o seu tempo, está matando a sua vida. Deu para entender? Onde e como estou desperdiçando meu tempo? Em coisas que não edificam? A melhor aplicação do nosso tempo, meus amados, é aquele que prioriza o reino de Deus. Porque Jesus, ele disse, busca em primeiro lugar o melhor de Deus. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Sabedoria é aproveitar o tempo que temos cuidando para que a nossa vida seja agradável a Deus. Como temos ocupado o nosso tempo? Será que a nossa ocupação de tempo é como sábios ou como nécios? Portanto, sejam cuidadosos. Não sejam insensatos, nem hajam de forma impensada. Não se embriague com vinho. A sequência da palavra diz lá na mesma sequência, diz lá no 18, ele diz, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Não se embriague com vinho. Não se embriague com TV, não se embriague com internet, não se embriague com pornografia, não se embriague com materialismo, não se embriague com más notícias. Tudo isso leva à destruição do nosso tempo, da nossa vida. Todos nós lembramos lá da história de Davi, quando Golias durante 40 anos ficou ali massacrando o povo de Israel, dizendo, não tem homem, não tem ninguém capaz de me enfrentar. Durante 40 dias, aquele Golias amedrontou o povo de Israel. Mas, de repente, um garoto chegou
e expôs a verdade. Estava coberto com o Espírito Santo de Deus. Teve força o suficiente para tirar o Golias da jogada e dar uma nova direção para o povo de Israel. Amém? Por 40 dias ele ficou ali, agindo de forma tão cruel que mudou a mente do povo de Israel. Lá em 1 Pedro 3,10 diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus e a terra passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O dia do Senhor, meu amado, está muito próximo. Aproveita o tempo que Deus te deu para hoje entrar em comunhão com Ele, se arrepender dos seus delitos e pecados e voltar para o Senhor. Tem muita gente que, por causa dessa pandemia, ele se acostumou em casa que ele não está mais querendo ir na casa do Senhor. Para muitos, houve um esfriamento espiritual. Agora, para muitos também, a palavra de Deus continua queimando. Mas esses que hoje se sentem um pouco frios, eu aconselho, acorda, desperta, porque Cristo está voltando. Não deixa acontecer como aqueles dois no caminho de Emaús, Jesus ali no meio deles, conversando com eles, e eles nécios. Depois que Jesus ali se reúne com eles e parte o pão, eles percebem, mas Jesus já desapareceu ali da vista deles. Aí depois ele diz, mas queimava dentro de mim, quando ele falava dos profetas. Jesus estava dando uma aula para eles naquela caminhada, e eles inécios. É o que está acontecendo hoje. Não deixa passar esse tempo que o Senhor está dando hoje, um tempo de arrependimento. Não deixa para que o teu coração queime depois que a igreja subir, porque ele vem buscar. Ele vem buscar a sua igreja. Eles vêm buscar aqueles que estão queimando a palavra dentro de seus corações, sendo incendiado com a palavra de Deus. Esses ele vem buscar. Mas esses que estão frios na fé, eu aconselho a buscar, a dobrar os seus joelhos, a se incendiar novamente, meus amados. Deixa a palavra queimar dentro de você. Enquanto você tem tempo de ler a Bíblia, enquanto o Brasil está ali ainda com todo mundo disposto, assim, não tem repressão ainda em relação à palavra, todo mundo tem uma Bíblia dentro de casa e pode ali começar a ler a palavra de Deus e sentir queimar antes que ele venha, para quando ele chegar, para pegar a igreja dele, todos nós estejamos com nossos corações ardendo. Amém? Queimando com a sua palavra. Queimando as impurezas que há em nós. A palavra, meu irmão, quando você começa a ler e começa a receber, ela vai queimando a impureza que há em nós. Vai nos transformando. Amém? Amém. Então, Pedro, ele diz assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Amém? E agora eu faço uma pergunta, o que é resgatar? É remir. É remover algo que está na mão de alguém, como Jesus fez. Nós estávamos na mão do inimigo, nós estávamos no caminho ali do mal. E Jesus nos resgatou na cruz.
do Calvário. Resgate o seu tempo também, que o inimigo está roubando, e aproveite na leitura da palavra, na meditação. Sinta o teu coração queimar novamente. Resgate o seu tempo. É tanta coisa que está levando você a se distanciar de Cristo. Amém, meu irmão? Não destrua a vontade de Deus, perdendo seu tempo. Não mate um minuto da tua vida. Aproveite cada momento para remir e viver o melhor de Deus. A primeira coisa de um grande remidor, Salomão escreveu e falou algo precioso para nós. Lá em Eclesiastes 3, de 1 a 8, o sábio Salomão, praticamente ele diz, só é capaz de remir o tempo aquele que entende esse princípio. Amém? Por exemplo, um bom remidor do tempo jamais desejará colher enquanto é tempo de plantar. Entenda isso, meu irmão. Às vezes perdemos tempo com tanta coisa, nada plantamos, e depois de um tempo nós queremos colher. Não tem colheita. Você precisa plantar para poder colher. Então organize cada oportunidade dentro de seu tempo. Seus planos, seus projetos, seus desejos. Viva remindo tempo para a glória de Deus. E deixa o teu coração incendiar com a palavra do Senhor. Permita que o Espírito Santo te abrace nesse momento e sinta o que Ele quer falar com você. Perceba, Jesus está voltando. Amém? Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém, irmãos? Ouviram a palavra? Que essas palavras fiquem nos vossos corações. Eu gostaria também de meditar algumas palavras aqui, irmãos. Né? Uma pequena palavra, né? Uma pequena mensagem, né? Sobre apostasia. Né? Que nós estamos vivendo tempos difíceis e muitos estão se apostatando da fé cristã. No nosso caso, né? Nos casos dos crentes, aqueles que são uma vez revestidos da palavra de Deus, né? Que têm a consciência da palavra de Deus, não podem voltar ao mundo, né? Aqueles que estão edificados, aqueles que estão alicerçados na palavra de Deus, jamais vão se apostatar. É necessário, irmãos, que nesses tempos de angústia, nesses tempos trabalhosos, difíceis, nós possamos estar firmados na palavra de Deus. É como Jesus falou lá em Mateus 7, 24, 25, 26, né? Feliz é o homem, né, que edifica a sua casa sobre a rocha, né? Porque aquele que escuta e pratica a palavra de Deus. Porque os tempos são difíceis. E eu gostaria de falar de apostasia, né? Vamos lá em 1 Timóteo 4, 1, 2, né? 1 Timóteo 4, 1, 2, como se diz assim, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Meus irmãos e irmãs, mas o que significa apostasia? Significa renunciar à fé cristã. Significa desistir
de ser um cristão. Significa abandonar, desertar-se do corpo de Cristo, né? Ou seja, rejeitar a palavra de Deus. Quando nós olhamos lá em João capítulo 1, né? Nós vemos que no princípio era a palavra, né? Versículo 1. No princípio era o verbo. O que é o verbo? É a palavra de Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Quem é a palavra de Deus aqui na Bíblia? É Jesus, né? Portanto, não devemos nos apostatar dessa fé cristã. Nós devemos estar sempre, né, acreditando, sempre meditando a palavra de Deus, para que nós possamos estar sempre alicerçados nessa palavra. Como também diz em João 15, né? João 15 diz o seguinte sobre a prática da palavra de Deus, que ele é a videira, eu sou a videira, e meu pai é o lavrador, né? Toda vara em mim que não dá fruta, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. E ele diz mais no 4. Ele exorta a nós: estáis em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5. Ele, Jesus, ele diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aleluia. Amém? A nossa irmã pastora Fátima falou que nós perdemos o nosso tempo em várias maneiras, né? Assistindo coisas que não edificam o nosso corpo, coisas que não edificam a nossa vida, né? Assim, Jesus está falando: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lança no fogo. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. A nossa irmã pastora Fátima, ela meditou um versículo lá em Mateus 6:33, né? Que nós devemos olhar primeiro para Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, irmãos, a Bíblia ela nos ensina a não se apostatar da fé. Ela nos ensina a sempre a caminhar, né, nos caminhos do Senhor Jesus. Vamos também meditar alguns versículos sobre algumas advertências que a Bíblia fala, né? Que está lá em Isaías, capítulo 30, versículo 1. O que diz Isaías 30.1? Diz o seguinte, irmãos: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar o quê? Pecado a pecado. Aleluia. Essas são advertências para nós, os crentes de hoje. Você quer ver mais uma outra advertência? Está lá em Hebreus 3:12. Hebreus 3:12. 3:12, 13 e 14. Que diz o seguinte, irmãos. Hebreus 3:12, 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortais uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje,
Aleluia. para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Lembra que nós meditamos lá em 1 Timóteo 4, 1, 2? O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé. Endureça pelo engano do pecado. Porque nós nos tornamos participantes de Cristo, se, é uma condição, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o final. Amém? Amém. Então, irmãos, não se aposta, não se desvie da palavra de Deus, não se desvie dos caminhos do Senhor, né? É como Jesus falou mesmo. Se nós não estivermos nele, se as palavras dele não estiverem em nós, nós não podemos fazer nada sem ele, irmãos. Amém? Portanto, nós temos que estar sempre em Cristo Jesus. Amém? Amém? Quando as consequências dessa apostasia, irmãos, que leva a abandonar a fé cristã, tem umas consequências graves na vida da pessoa, né? O Espírito Santo, ele se entristece. Está lá em Efésios 4:30, é só vocês lerem. O seu fogo, ele se extingue, né? Ele se apaga em nós. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:19. E por final, o seu templo, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, é profanado. Está lá em 1 Coríntios 3, 16, 17. Amém. Capítulo 3, versículos 16 e 17. Ok, irmãos? Entenderam essas palavras que a pastora Fátima proferiu? E você também? Amém? E essas palavras que foram proferidas sobre apostasia, irmãos? Amém? Então, Vou fazer irmãos, uma oração. nós iremos orar agora, Deus. de agradecimento, né? Senhor, obrigado pela tua palavra. Sim, Senhor Deus Jesus. grande e poderoso. Queremos te agradecer, Senhor, De todo o pela coração, tua palavra, Senhor. Senhor Jesus. Que sejam colocadas Sim, em cada Senhor, coração, que haja Que essas entendimento, palavras, Senhor, que haja façam humildade, vida Deus para nós. Todo-Poderoso. Que essas palavras, Senhor Mas Jesus. neste momento, Senhor, a minha oração, Sim, Senhor. ela é direcionada à nação Essas brasileira. palavras, Senhor. Deus Traga Todo-Poderoso, Traga entendimento. Deus, entra com uma providência na nação brasileira. Pai, aonde tiver um brasileiro passando Sim, Senhor. necessidade, Perdoa, Senhor, supre a nossas necessidade fraquezas. dele. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Se for, Deus Todo-Poderoso, Perdoa, algum Senhor. problema de saúde, Confesso, cura, Senhor, meus sara e pecados, liberta. transgressões, Senhor Jesus. Se for algum problema de emocional, oh Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, visita o coração neste momento. Sim, Senhor Jesus. Se for algum problema, Deus Todo-Poderoso, financeiro, supre a necessidade deles, Deus. Mas aonde tiver um brasileiro, não importa, Senhor, Sim, Senhor Jesus. entra com providência, Deus Todo-Poderoso. Dirige, dá sabedoria ao nosso presidente. Entra com providência, Deus, nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, do maior ao menor. Se tiver nesse meio alguma mente maquinando algo maligno para atrapalhar a vida dos brasileiros, Senhor Jesus. que caia por terra em nome de Jesus. Visita os hospitais, Deus Todo-Poderoso, as UTI, os corredores, ali a sala de espera, Deus Todo-Poderoso, e aonde tiver uma peste e um vírus, que seja queimado em nome de Jesus. Senhor Jesus. Visita também, Deus Todo-Poderoso, os presídios. Sim, Senhor Jesus. Pai, prepara pessoas ali, pastores, para resgatar aquele povo, tirar da mão do maligno e colocar em liberdade fora da prisão. Sim, e em liberdade
porque ele vai ser remido para Cristo. Ele vai ser resgatado para Cristo. Porque eu creio no teu poder. Eu creio, Senhor, que o final dos tempos já chegou. Mas eu creio, Deus, que tu ainda vai libertar muito, tirar muitos das mãos malignas e colocar na direção do teu Santo Espírito. Nós te pedimos, Pai, Senhor. em nome de Jesus, ouve as nossas orações. Senhor. Ouve o nosso clamor, Senhor. Que a paz do Senhor Jesus possa reinar agora em cada servo de Deus, em cada filho de Deus. Senhor Jesus. Em cada um que assistir a esse pequeno culto. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. De todo o coração, obrigado, Senhor. Amém. Senhor. Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus. Amém. Amém, irmão? Assim, irmãos, nós encerramos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém.